Muito bem, meus amigos, estamos aqui com mais um vídeo falando sobre algo importante da Palavra de Deus. Estamos sempre postando mensagens que possam fortalecer você, alimentar o seu coração e te ajudar em momentos difíceis. Porque a Bíblia, na verdade, ela é um manual de sobrevivência, para nós sobrevivermos neste mundo. É uma selva. E na selva você tem animais peçonhentos, você tem predadores, você tem armadilhas. É um lugar que você tem que tomar muito cuidado. O mundo que vivemos, infelizmente, está cada vez pior. E nós precisamos da orientação de Deus, da palavra dele, para sobrevivermos e sobressairmos como luz brilhando na escuridão. Tem uma passagem muito interessante lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 23, que fala sobre um momento crucial quando Jesus estava sendo crucificado. Olha que coisa interessante. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. Então eram 4 soldados ali dividindo as vestes de Jesus. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Então a túnica dele era diferente. Não tinha como rasgá-la, dividi-la entre os 4 soldados. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Então você veja que a preocupação daqueles soldados era em obter algum tipo de lucro com a morte de Jesus. Era costume na época os soldados romanos, quando executavam algum prisioneiro, ficarem com as suas vestes. Era muito comum, era um hábito daquela época. E Jesus era tido como alguém que estava sendo executado, alguém que havia cometido algum tipo de crime e estava sendo punido. E que, na verdade, era isso mesmo. Ô, bispo, mas espera aí, mas Jesus estava sendo punido? O que ele fez de errado? Ele não, nós, eu e você. Ele estava sendo punido pelos nossos pecados. Então era algo que, infelizmente, teria que acontecer. Pilatos até tentou, como governador, como autoridade maior na Judéia, livrar Jesus daquela condenação. Mas era necessário que ele passasse por aquilo, porque se Jesus não morresse na cruz, nós não estaríamos aqui hoje, nem eu nem você, o mundo já teria acabado há muito tempo. Então era importante que ele pagasse por uma culpa que não era dele, era nossa, para que nós hoje pudéssemos ter a salvação. Mas continuando aqui, diz assim: para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Aqueles soldados que estavam ali, eles não perceberam quem era Jesus. Eles não olharam para Jesus. Eles estavam olhando para as suas vestes, para as suas roupas, para o lucro que eles poderiam ter. Quando, na verdade, o lucro maior seria olhar para o Salvador da vida deles também. E Jesus não era apenas o Salvador dos judeus, era Salvador dos gregos, dos romanos, dos brasileiros, dos americanos, dos franceses. Você veja, por exemplo, que um que chamou a atenção de Jesus pela sua fé foi um centurião romano. Outro que chamou a atenção foi aquela mulher, que tinha a filha que estava horrivelmente endemoniada, Cirofenícia. Ó mulher, grande é a sua fé. Ela não era judia, era Cirofenícia, era grega de origem Cirofenícia. Então você veja que ele salva a todos que olham para ele. Os soldados, na verdade, desperdiçaram uma oportunidade extraordinária. Eles estavam ali, sim, com ordens para crucificar Jesus. Mas eles, se estivessem atentos ao seu serviço, eles estavam se divertindo ali, na verdade, não é? Mas se eles estivessem atentos ao serviço deles e olhassem fixamente para aquele condenado que estava no meio daqueles outros 2, perceberia que ele era diferente.
Os outros dois, com certeza, reclamando, eram pessoas que tinham cometido crimes, né? Eram ladrões, na verdade. Jesus não era. Ele era diferente dos dois. Mas por que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões? É como o mundo classifica Jesus nos nossos dias. Era naquela época e é hoje. Como se Jesus fosse, sabe, um salteador, um aproveitador, um agitador político, alguém com outros interesses. Não. Jesus não era filósofo. Não. Jesus era e é o Salvador, o Cristo. O único que pode nos levar à salvação é Jesus Cristo. Independente de religião, as pessoas valorizam muito a religião como sendo algo, né, um passaporte que vai carimbar a minha entrada na salvação. Não, não é a igreja A, B ou C, mas é Jesus Cristo que vai nos levar ao Pai. Agora, voltando às vestes de Jesus, você veja que coisa interessante. O que isso nos lembra? Aquela mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou aonde? Nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus. As mesmas vestes que os soldados estavam lançando sorte para ver a quem caberia. Agora, uma coisa interessante. O que aconteceu com essas vestes? Com quem elas ficaram? Quem eram esses 4 soldados? A história não diz. E o próprio Deus não permitiu. Que imagine se essas vestes estivessem hoje com alguém, elas seriam cultuadas, adoradas, as pessoas iriam querer tocar nelas para receber um milagre. Mas lembre, não foi a veste de Jesus que curou a mulher hemorrágica. Jesus falou, de mim saiu virtude. Então não foi da veste, foi dele. Ele é o Salvador, é nele, não são as roupas dele. Não é o exterior de Jesus, são os ensinamentos, a orientação de Jesus que faz toda a diferença para todos nós nos nossos dias. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de grande violência, maldade, descaso, crises, onde as drogas, infelizmente, estão dominando a vida de tantos jovens. E cada dia aparece uma droga sintética nova, um produto que é pior do que o anterior, mais barato, fácil de ser adquirido e que está destruindo aí, né, os nossos jovens, solapando as famílias e, consequentemente, refletindo de forma negativa na sociedade. O diabo sabe que, atingindo a família, desmorona a sociedade. Temos que olhar para Jesus. Não como aqueles 4 fizeram, com interesses escusos, né? Mas olhar para aquele que é o Cristo, o meu e o seu Salvador. Se você olhar para ele atentamente, você vai ver nele alguém maravilhoso, aquele que dirá assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso. Eles não sabiam o que estavam fazendo? Eu diria que sabiam. Ah, bispo, então Jesus se enganou? Não. Eles não conseguiam medir as consequências dos atos deles. Aquilo ali acarretaria para eles coisas terríveis. Aqueles que o acusavam injustamente, aqueles que cuspiram nele, aqueles que bateram em Jesus e aqueles que o condenaram. Mas Jesus teve tanto amor naquele último momento de perdoar os seus algozes, os seus carrascos, né? Aqueles que lhe faziam mal, deixando para nós um exemplo de perdão, de amor e reconciliação. Jesus é e era o Salvador de todos. Era o Salvador daqueles 4 soldados também, embora eles não reconheceram a oportunidade. Jesus está diante de você. Não deixe escapar essa oportunidade. Não faça como aqueles 4. Olhe para ele e abrace a oportunidade de salvação. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, é sempre tão importante porque toda vez que postarmos um vídeo, as orações diárias que postamos aqui e mensagens, você vai ser avisado, notificado, tá bom? Dá aquele like tão importante para fortalecer o nosso canal e continue mandando ali os seus comentários, eu leio e olho todos eles todos os dias. Estarei orando por vocês.
Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até o próximo vídeo no nome de Jesus.